Meus amigos, boa noite a todos. O companheiro então avisou que esta é a última palestra das segundas-feiras da casa, né? Isso equivale a dizer que semana que vem vocês não venham, porque não vai ter reunião, não é isso? Mas nós ainda temos, até o final do ano, ainda 3 palestras, se não me falha a memória, e daí eu ter pedido para desligar o ventilador mais próximo de mim. Não se preocupem se eu me desmilinguir aqui suando, mas é porque o vento e conciliando o fato de ar-condicionado, nessa fase eu já estou lá com a garganta não muito 100%, e isso certamente afetaria bastante. Então eu prefiro suar um pouco e ainda manter um pouco de resistência na voz para continuar esse ano ainda o trabalho que foi levado com muita alegria, a oportunidade de a gente falar de coisas boas. Ainda agora vinha eu de Niterói, meditando o que conduzir aos nossos companheiros. Depois de tantos anos que eu visito esta casa, tentei arrancar ainda da memória, do coração, alguma motivação para nós conversarmos na noite de hoje. E me dei conta então de que estamos finalizando um ano com seus altos e baixos, um ano de vitórias e derrotas, um ano em que alguns de nós querem vê-lo longe para trás, e outros haverão de se lembrar de que foi um ano pródigo, um ano bom. E estamos todos aqui nesta noite, aqueles que têm lembranças boas desses quase 365 dias passados, e estamos juntos nessa comemoração de termos podido vencer mais um ano, mais uma etapa, mais um período, e que 2019 venha então com acenos bons, com possibilidades, sobretudo com possibilidades espirituais, de crescimento espiritual. Permito então, nesta última fala aos companheiros do Fabiano, na noite de segunda-feira, relembrar-lhes uma passagem que nos tocou profundamente desde a primeira vez que a lemos, que se situa no livro Atos dos Apóstolos, que, segundo consta, trata-se de um livro escrito pelo evangelista Lucas, que, segundo então, teria escrito o terceiro evangelho e também o livro Atos dos Apóstolos. É uma tarde, e a semelhança de um formigueiro em movimento, uma massa descomunal de pessoas se dirige para a corte provincial de Cesareia. Pórcio Festo, governador da Judéia, que havia sucedido a Félix na sua administração desastrada, procurava começar a sua gestão com bombásticas festas e acontecimentos. E sabendo que daí a alguns dias receberia a visita do rei dos judeus, Herodes Agripa,
com a sua irmã, Berenice, organizou um grande evento, uma grande festa, e por isso então, uma multidão gigantesca se acotovelava naquela tarde no pretório, em Cesareia, naquela tarde. Depois das lutas dos anões e dos bailados das dançarinas licenciosas, que passavam seus véus transparentes na fisionomia daquelas criaturas impressionadas, fez-se um majestoso silêncio. E após um leve aceno do governador, uma porta se abre e dela sai o ex-doutor da lei, Paulo de Tarso. Os 2 anos de prisão haviam deixado marcas naquele corpo esquálido, naquela cabeça calva e grande, pescoço fino, o olhar como se estivesse paralisado, como se a sua retina espiritual tivesse visto uma cena que jamais se esqueceria. Quando os centuriões lhe retiram as algemas, essas caem no chão, levantando um ruído surdo que se contrastou com o tilintar dos braceletes de Berenice. Paulo havia apelado para César da sua condição. Declarara-se cidadão romano e por isso então encaminhara seu processo para Roma. E diante disso, Pórcio Festo, ao saber que o rei dos judeus tinha grande interesse em ouvir o doutor da lei, pela sua fama, pelo seu discurso, pela sua fala, ordenou que Paulo fizesse a sua defesa, que ele mesmo se levantasse e se pronunciasse, se defendendo das acusações. O ex-discípulo de Gamaliel levantou-se, o corpo frágil, mas percebeu que aquele instante era um momento único na sua vida, pois que teria a oportunidade de falar de Jesus para um rei e para um governador. Embora fraco, conseguiu reunir todas as forças, olhou o governador, o rei, a irmã e o povo, e arrancando uma força das suas entranhas, começa a sua peroração calmo, lembrando-se da sua infância em Tarso, da adolescência, quando seus pais então decidiram mandá-lo para Jerusalém, para junto do grande rabino Gamaliel, vir a se tornar um doutor da lei. Falara da sua
formação rabínica, da sua participação na morte de Estevão, até que conseguiu, do Sinédrio, do tribunal israelita, uma licença para prender os responsáveis por uma igreja erguida em nome do Nazareno na cidade de Damasco. Então ele, com alguns cavalheiros, e de posse dessa licença, sai de Jerusalém. E após um dia e meio de caminhada sob o sol escaldante, quando já conseguia ver à distância o casario de Damasco, os tetos, telhados acinzentados dos prédios mais altos da capital da Síria, eis que lhe acontece o inusitado. Eis que, já vendo à distância a cidade capital da Síria, lhe aparece um vulto estranho. O céu como que se fendera, e esse homem, que trazia o cabelo cortado à moda nazarena, com o corpo talhado numa névoa radiante, esse homem vem ao jovem de Tarso e faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não imaginava de quem se tratava. Quem sabe não seria Elias, que, segundo a tradição, havia sido arrebatado aos céus e ainda não voltava. Quem sabe não era um dos profetas de Israel. Então, já de joelhos, com a cabeça no pó, levanta e pergunta: quem sois vós, Senhor? Que criatura é essa que vem do infinito, surge no meio do nada, no deserto? Quem sois vós, Senhor? E aquele que até então era perseguido, vem ao encontro do seu perseguidor e diz: eu sou Jesus, Saulo, a quem tanto persegues. Paulo sentiu a derrocada do seu farisaísmo, das suas crenças, do seu rabinismo. Surgia naquele instante um Cristo, um ser vivo, aquele que havia sido como maldito, morto na cruz, voltava agora resplandecente, a ovelha vindo ao encontro do lobo feroz, destemida, corajosa a enfrentá-lo. Esse vulto então lhe orientou que ele fosse abastecer-se na cidade de Damasco, na casa de um tal de Ananias, e lá ele receberia novas orientações. Paulo então falava da sua visão de Jesus, não se intimidou e começou a se referir das profecias que falavam da vinda do Senhor. Como vocês sabem, os doutores da lei conheciam todas as leis de cor. Era uma ordem, de modo que o doutor da lei conhecia todas as tradições de Israel. E sem dificuldade nenhuma, então, ele começa a alinhar
as profecias que falavam da vinda de Jesus. Lembrou-se de Isaías, 730 anos antes de Cristo, ter dito: eis que um menino nos nasceu, o principado do reino está sobre seus ombros, o seu reinado não terá fim, será chamado Príncipe da Paz, Rei dos séculos. Lembrou-se Paulo das profecias de Miqueias, quando se referindo a Jerusalém, a Belém, disse: e tu, Belém Efrata, de forma nenhuma és a menor entre as tribos de Judá, porque de ti sairá o Salvador de Israel. Paulo então ia alinhando as profecias, falava com entusiasmo, falava com força, falava com brilho, e aquele auditório que ali compareceu para achacá-lo, para zombar, para ironizar, para xingá-lo, dada a sua fraqueza, a sua singeleza, acontecera o inaudito. O povo estava estático. O auditório de Cesareia estava paralisado diante da fala veemente e forte do doutor da lei. É nesse instante que o governador, percebendo que a reunião estava tomando um rumo diferente do que ele imaginava, do que ele imaginara, na base da ironia, sempre ela, da zombaria, do veneno, tenta desconstruir, tenta desmontar, tenta quebrar o encanto da fala de Paulo. Aparteia-o e diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Num jogo sujo, querendo sugerir que o fato dele saber toda a lei de Có, o fato dele ter se dedicado durante tantos anos à leitura, aquilo tudo havia embaralhado a cabeça. Então, para desorientá-lo, desnorteá-lo, o governador acena com zombaria, dizendo: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas o discípulo de Gamaliel, longe de se intimidar, mostrando que tinha em si a força do Espírito, com toda largueza e diríamos atrevimento, sai da tribuna, vai diante do governador e diante dele, olho no olho, diz: não deliro, ó potentíssimo Festo, falo em sã consciência, Jesus Cristo é a concretização da divina promessa. Dele chorou Israel, por ele falaram os profetas, por ele chorou meu povo nas noites tristes da Babilônia, do exílio. O auditório estava fascinado. Aquele homem falava com tanta força, com tanto entusiasmo, com tanta verdade. Paulo percebeu que era hora, era aquele momento único no relógio da sua vida, que tinha a oportunidade de falar do meigo nazareno a um rei e a um governador. Se adianta um pouco então, vira-se para o rei Agripa,
olha-o com toda a firmeza e intrepidez e diz: o rei Agripa não pode ignorar essas coisas, porque se tem a cultura romana, o seu sangue é judeu. Não crede nessas coisas, rei Agripa? Não credes assim? Não credes? O rei ficou pasmo. Quem era aquele sujeito esquálido, um ninguém, que ousava dirigir-lhe a palavra naqueles termos? Uma corte enorme se movimentava para quando alguém queria uma audiência com o rei. Faziam favores, delicadezas, e aquele sujeito, ali mostrando toda a força, atrevidamente falava com ele naqueles termos. Foi quando olhou o auditório e viu que todos olhavam para ele, esperando dele uma resposta. O rei olhou o auditório e percebeu que na condição de rei, cabia a ele dar uma resposta à altura. Se ajeitou um pouco na cadeira e Paulo, como em arremate, antes de se afastar, volta-se e diz: sei que o credes, rei Agripa, sei que o credes assim. É quando então o filho de Herodes tetrarca consegue uma reação mínima, consegue movimentar-se e diz: ora, Paulo, por pouco, Paulo, tu não me fazes cristão também? E o ex-tarcense, o ex-doutor da lei, olhando o rei Agripa como um igual, e olhou então o auditório e disse: provera, rei Agripa, oxalá, rei Agripa, que não só tu, mas todos vós que me assistes nessa tarde, encontrasse Jesus de Nazaré. Esse episódio, meus queridos, encontra-se narrado nos capítulos 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. Um dia em que um homem magro e fraco, com toda a força do seu espírito, com a certeza de que estava fazendo e falando a coisa certa, enfrentou um rei e um governador romano. Esse episódio, nós podemos transplantá-lo de Cesareia de 2000 anos atrás e acondicioná-lo nos dias nossos que correm, nesses dias tumultuados, em que quantos e quantos não surgem, principalmente nesses últimos dias, em que os escândalos como que tisnam, como que esbarram, como que tangenciam a doutrina espírita na área da mediunidade. Quantos não serão aqueles que, à semelhança da corte provincial de Cesareia, à semelhança do rei Agripa ou do governador, diz: espíritas, os muitos fenômenos vos fazem delirar. Essas coisas de espírito estão desgovernando vocês. Quantos nos dias de hoje
Quantas falas nós temos ouvido no nosso ambiente de trabalho, na rua, em que as pessoas vêm e dizem: cuidado, espíritas, esses muitos fenômenos não lhes faz bem. E somos nós, meus irmãos, que a semelhança do doutor da lei, conscientes e sabedores de que a essência espírita não condiz com nada disso, somos nós que temos de dizer e reafirmar que não deliramos. Não deliramos. A doutrina espírita continua sendo a doutrina de libertação, de fé, de espiritualidade. O episódio de Paulo em Cesareia, meus irmãos, pode ser relembrado nas nossas atividades aqui no Fabiano, nesse ano que passou. Quantos de nós ontem, enquanto o grupo se organizava para as doações de Natal, em que as famílias para aqui vieram, sabedoras de que era um mês especial, como acontece todos os anos, há uma mobilização maior e as pessoas se reúnem e conseguem, além da cesta padrão, reunir outros itens, outros brinquedos, outras doações. Certamente aqueles que se interessam por essa atividade devem ter ouvido em seus ambientes de trabalho, quando pediram solicitações: você está louco? Ainda bem que eu tenho a minha cabeça no lugar. E veja lá se eu vou ficar facilitando a vida dessa gente que não quer nada. Não sei quantos aqui viveram isso. De maneira geral, as pessoas se comovem na ação, mas existem aqueles que criticam o trabalho junto aos necessitados. Então somos nós que temos de reafirmar. Provera, meu amigo, provera que você também descobrisse a beleza da doação, a alegria do dar-se, o valor da caridade. São tempos, meus queridos, são tempos em que nós nos lembramos do testemunho de Paulo e temos com o coração livre e forte reafirmar nossos princípios e dizer que não estamos delirando, que há um propósito maior em nós e por estarmos aqui. Há uma festa no nosso coração, um encantamento que nos faz diferente de como éramos antes. Somos diferentes. Quantos aqui, quantos de nós que trabalham nesta casa, encontra na sua equipe de trabalho alguns adversários, algumas pessoas problemáticas, aquelas pessoas que parecem que estão trabalhando contra. Eu sei que aqui no Fabiano não tem disso. Isso é lá no Aureliano, na minha casa, que a gente tem. Aqui eu sei que todas as equipes se dão maravilhosamente bem, que são todos evangelizados e que todos trabalham para o bem comum. Mas existe isso. Quantas vezes a pessoa chega em casa e veio para a casa espírita no sentido de se reabastecer, de trabalhar, de obrar, de realizar, encontra um ambiente tão ruim, falas atravessadas, ciumeiras, vaidades. Chega em casa, não tem coragem de falar
com aqueles que estão em casa, porque certamente eles nos chamariam de loucos. Escândalo, dizia Paulo, nós que pregamos Jesus Cristo vivo, somos escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na nossa casa, às vezes, temos de chegar quietos, com o coração apertado de mágoa, de dissabores, de uma vibração ruim, e sequer temos o direito de abrir para os nossos irmãos, os nossos companheiros de casa, porque eles nos taxariam de loucos, de delírios, de loucuras, de devaneios. Esta, portanto, é a proposta que nós temos de reafirmar conosco mesmo o que está valendo a pena. Se realmente nos identificamos com essas realizações que acontecem nesse ambiente, se vale a pena sairmos de casa numa tarde como a de ontem, de sol escaldante, ou numa noite fria das segundas-feiras. Qual é o propósito? Estamos alienados? Estamos loucos? Estamos perdidos? Ainda hoje, uma companheira me disse que ao ganhar um prêmio numa competição, quando os amigos pensaram que ela ia usufruir, gastando um dinheiro que ela mesma não contava, ela diz: não, esse dinheiro já tem uma finalidade. Eu tenho um trabalho e vou poder comprar muitos presentes com essa quantia que eu ganhei. Por certo, alguns amigos devem ter rido baixinho e dito: é louca, é tantã, está desvairada, por que não aproveita e vai distribuir as coisas com aquela gente? Temos de ter um propósito. Não podemos nos orientar, nos guiar pelas coisas que os outros dizem. Nós temos as nossas finalidades, as nossas certezas, e defendemos com nós mesmos os nossos propósitos, as nossas metas, as nossas buscas espirituais. São essas, meus amigos, essas considerações rápidas, nesse ano que se finda, e como eu disse, com algumas lembranças boas e com outras não tão boas assim. Mas o que permaneceu nisso tudo foi o nosso propósito, o nosso desejo de permanecer, a nossa vontade de continuar, e isso continua com cada um de nós. Ainda nos lembrando do filho de Tarso, quando apresentava problemas junto aos seus iguais, quando criticavam-no de não ter visto Cristo, de ter perseguido Jesus, questionando a sua condição de apóstolo, quantas vezes ele diminuiu a sua luz e se tornou igual a um qualquer, embora seja e já o fosse uma entidade de grande elevação espiritual. Termino então as nossas considerações na noite de hoje, pedindo mais vênia, mais permissão a vocês para lembrá-los de mais um texto, de mais um episódio, de mais uma fala de Paulo, de modo a mostrar-nos que quando realmente temos um valor diferente,
quando enxergamos nesta vida um valor que vale a pena alguns sacrifícios, as nossas percepções mudam. E embora quem esteja fora de nós não consiga entender, não importa, porque nós temos dentro de nós a razão e o propósito de estar no trabalho. Diz-nos então Tarsense: é lícito gloriar-se? Por certo, não convém. Mas mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei. Mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, para que ninguém tenha a meu respeito um conceito superior àquilo que vê em mim e que me ouve dizer. E já que aquelas revelações eram extraordinárias, foi-me dado na carne um espinho, para eu não me vangloriar, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me vangloriasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas necessidades, nos opróbrios, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muita paz.